Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com temor e tremor que estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Palavra que é mais pura, mais cristalina do que a água que nós tomamos. Palavra que tem poder para mudar, para transformar. Esse texto que eu vou ler, Deus tem tocado no meu coração há alguns dias, meditei nele, espero que, através do Espírito Santo, eu consiga sintetizar para os irmãos aquilo que Deus tem falado comigo esta noite, para depois falar com os irmãos também. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Este texto, irmãos, ele já foi tema de filme, já foi tema de seriado, já foi tema de peças teatrais, de sermões também, né? É um texto muito rico, é um texto um tanto controverso. A Bíblia não é controversa, quem interpreta ela que o é. Mas existem verdades aqui que temos que aprender e temos que guardar em nossa vida, se assim dizemos que somos cristãos, não é? Que eu creio que somos. Amém? Todos encontraram? Diz assim o texto da palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando-os, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia a eles, tentando-o para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedras. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Curva a sua cabeça. Amado Pai, nós já oramos. Mais uma vez, Senhor, eu quero pedir, por intermédio do Teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, eu possa retransmitir aos Teus filhos. E assim a Tua palavra, como eu creio, que é uma palavra que transforma, uma palavra que muda, uma palavra que confronta, ela possa assim fazê-lo, Pai. Para que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Assim, Deus, eu te peço, assim eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. O livro de João, assim, talvez alguns dos irmãos não saibam, mas o livro de João, ele é um livro diferente dos outros três evangelhos primeiros, né? Assim, os três primeiros evangelhos, eles são semelhantes, sinóticos, né? Este, ele tem um linguajar diferente, né? Desde lá do primeiro versículo, ele já trata Jesus de uma outra forma. Então ali ele fala assim, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E Jesus aqui é tratado como Deus.
como Todo-Poderoso. Em João trata desta forma Jesus. Então Jesus aqui, no livro de João, ele é tratado como o grande eu sou, como Deus. Então, irmãos, neste texto que nós lemos, nós vamos ver aqui um atributo de Deus. Jesus vai, aqui neste texto, você vai ver que ele está agindo como Deus, né? Porque somente um Deus onisciente, porque ele conhecia aqui o pensamento daqueles homens. Há quem diga que esse texto, ele foi escrito para censurar, assim, para pegar Jesus, né? Que aquela mulher talvez não fosse mesmo uma adúltera. Alguém chega a dizer isso. Mas eu creio, irmãos, que aqui Jesus, conhecendo a mente dele, assim como ele era Deus, onisciente, conhecedor da mente deles, e sabendo o que eles queriam pegar Jesus, Jesus os surpreendeu. O primeiro que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, naquele momento, todos aqueles homens, pecadores como eram, eles, logicamente, pararam, né? Não vou atirar pedras, porque eu sou pecador. Mas, dentro desse texto, irmãos, eu gostaria de falar para vocês de 3 coisas que eu pude observar. Existem muitas outras, mas existem 3 coisas desse texto que me chamaram a atenção. E a nossa vida, como cristão, assim dizemos que somos, será que nós estamos vivendo dessa forma? A primeira delas, irmãos, é a misericórdia. Como anda a misericórdia nas nossas vidas? Nós vivemos num mundo conturbado, num mundo onde, vamos dizer assim, o pavio curto, né? As pessoas não têm mais a explosão, a própria mídia, a política hoje que nós vivemos, é uma guerra total. Então a misericórdia tem perdido. Ou melhor dizendo, a misericórdia tem perdido para o julgamento, tem perdido para o juízo. E nós, como cristãos, muitas vezes somos também contaminados por isso, por este mundo que nós vivemos. A palavra misericórdia, irmãos, diz assim: sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça, clemência. A palavra compaixão, também sinônimo de misericórdia, diz assim lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra compaixão, ela tem um sentimento piedoso, de simpatia, para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado de um desejo de minorá-la, ou de diminuí-la. Participação espiritual de infelicidade alheia, que consiste no impulso altruísta de ternura para com o sofredor. No mundo em que nós vivemos, onde a maldade, onde a crueldade, ela é latente aos nossos olhos, como anda a nossa misericórdia? Como nós estamos olhando para o nosso irmão, para o nosso semelhante? Esses dias eu vi uma coisa que me estarreceu, partindo de um cristão, que se diz assim. Aconteceu um fato, talvez notório para todos nós, alguns dos irmãos podem até lembrar deste fato. Aconteceu aqui no Jardim São Guilherme, ali naquela região. Aconteceu um assalto num determinado local, onde 3 pessoas foram assassinadas. Foram num revide, logicamente, pelo proprietário, matou aqueles 3 bandidos, vamos dizer assim. E nos comentários, irmãos, estava ali, foram 3 CPFs cancelados, e ditos por um cristão, irmãos. Eu, sinceramente, irmãos, eu fiquei assim, de uma forma estarrecido, porque são 3 vidas que foram tiradas, independentemente se eles eram bandidos. Mas nós, como cristãos, não podemos participar ou pensar assim, desta forma. Onde anda a nossa misericórdia?
Foi isso que ele teve de nós, quando ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Ele teve misericórdia da minha e da tua vida. Jesus morreu por ele, Jesus morreu por todos. E perante Deus, não existe bandido, não existe bonzinho. Todos precisam da graça e da misericórdia do Senhor. Foi isso que ele teve por mim, foi isso que ele teve por você. Quando vem alguém testemunhar aqui do que Deus fez na vida dela, quando aquela pessoa viveu uma vida devassa, parece que a graça na vida dele foi enorme. E aquele que nasceu dentro da igreja também é participante desta graça, assim como aquele que pecou lá no mundo, irmãos. O sacrifício de Cristo foi igual para eles. Todos precisam da graça e da misericórdia do Senhor. E nós, como cristãos, como anda o teu perdão? Como anda a tua misericórdia? A tua compaixão? Você tem olhado e tem pensado assim como essas pessoas? Você pode virar para mim e dizer assim: presbítero Geraldo, é porque o senhor não viveu isso. Talvez se o senhor estivesse lá, o senhor faria o mesmo. Irmãos, eu já levei coronhada na minha cabeça, uma arma apontada para mim e outra apontada para Gabi. Eu, como homem, naquela hora eu queria rolar com aqueles bandidos, queria, talvez acontecesse até uma desgraça. Mas como na minha consciência pura, irmãos, eu não posso pensar que um bandido bom é um bandido morto. Eu não posso pensar que 3 CPFs foram cancelados. Onde está a misericórdia? Onde está a graça? Onde está a compaixão? Olha o que diz aqui, o sentimento de dor, de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia, ou que caiu em desgraça. Compaixão, piedade, ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça, clemência. Onde estaria eu ou você, se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia do Senhor? Lamentações, eu creio que está escrito assim, que a misericórdia, ou as misericórdias do Senhor, é a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada dia. É por isso que nós estamos aqui, é porque a graça dele, a misericórdia dele tem nos alcançado. É porque merecemos? Muito pelo contrário, é porque ele foi misericordioso para conosco. Outra característica ou outra situação que eu vejo, irmãos, nesse texto, quando Jesus se abaixa até o chão e começa a escrever no chão, é um ato de humildade total. Naquele instante, todos estavam fitados para a mulher, todos estavam com pedras nas mãos para atirar pedras nela. Quando Jesus se abaixa e começa a escrever no chão, todas as atenções Jesus tomou para ele. Naquele momento, ninguém mais olhou para a mulher, olharam para ele que estava abaixado. Ato de humildade. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica de pessoas que sabem assumir as suas próprias responsabilidades, sem arrogância, prepotência ou soberba. A origem da palavra humildade vem do latim humilitas, que significa pouca elevação, ou seja, uma relação com a ideia de modéstia. Como anda a nossa humildade? E humildade, irmãos, é diferente, é um sentimento, não é uma aparência. Existem multimilionários humildes, extremamente humildes, e existem pobres, miseráveis, extremamente arrogantes. Humildade vem do coração, humildade vem lá de dentro, não é a aparência. Eu acho muito, assim, como que eu diria, nós temos que ter cuidado para não pensar assim, aquele irmãozinho ou aquela pessoa humilde,
Porque quando a gente fala assim, dá uma conotação que é uma pessoa pobre. Muito pelo contrário, irmãos, humildade é muito além disso. Olha o que diz aqui também, segundo o dicionário grego e hebraico, humilde é condescendência humana, subjetiva, modéstia, ou divina, da parte de Deus, clemência, mansidão, humilde. É a flexibilidade de caráter que se incomoda com o gosto e a vontade do outro. Isso é humildade. Nesse ato que Jesus se abaixa, ele está mostrando para nós aqui no texto toda a humildade que ele teve naquele momento. E aí vem a pergunta, irmãos: o que Jesus escrevia ali no chão? Qual seria aquelas palavras que ele escrevia ali? Será que ele escrevia ali o nome de todas daquelas pessoas? Será que ele escrevia ali os pecados deles, todos os pecados? Ou será que ele não escrevia nada? Simplesmente ele quis tirar a atenção da mulher. Simplesmente ele riscava o seu dedo no chão. Alguém me perguntou: o que será que Jesus escreveu lá? Eu falei: eu não sei o que ele escreveu, mas eu sei que ele salvou aquela mulher. Assim como um dia ele me salvou. Então, queridos irmãos, o Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 10, Jesus dá uma demonstração de humildade, assim, de uma forma, Paulo escrevendo aos Filipenses, se os irmãos quiserem acompanhar, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este foi o maior ato de humildade que alguém pôde demonstrar. Ele despiu-se da sua glória, de tudo aquilo que ele tinha, para vir a este mundo, para morrer por mim e por você, para dar a vida por nós. Então, humildade, irmãos, ela é muito além, vai muito além de apenas aparência ou aquilo que nós pensamos. É um sentimento, ela vem lá de dentro. Então, como anda a nossa humildade, irmãos? Assim como cristãos, assim como nós somos, como dizemos que somos, como anda a nossa humildade? Somos realmente humildes? Voltando para o texto, então Jesus, no versículo como insistisse, versículo de número 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós não estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nós estamos do lado dos que atiram pedras ou dos que estendem a mão, irmãos? De qual lado você está? Daquele que está com a pedra na mão ou daquele que está com a mão estendida? Para isso você precisa ter compaixão. Para isso você precisa ter misericórdia. Para isso você precisa ter humildade. Olha o que diz Romanos capítulo 3, de 22 ao 24. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Melhor dizendo,
Não, aqui é uma outra parte. Eu errei aqui, irmãos. Espera aí. Vamos lá. Alguns textos onde fala da humildade. Provérbios capítulo 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Mateus 5,5 diz que bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Filipenses 2,3, nada lançam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere-se os outros superiores a vós mesmos. Era este texto que eu queria ler. Olha que interessante, irmãos. Nós sempre devemos nos colocar inferiores ao nosso irmão. Qual foi o segundo mandamento que Jesus... O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, ao teu próximo como a ti mesmo. Você gostaria de colocar o dedo aqui e dar uma martelada no seu próprio dedo? Claro que não, irmãos, né? Então eu não quero também a dor do meu irmão. Sentimento, irmãos, de altruísmo pelo outro. Então humildade é dessa forma. A outra coisa que podemos aprender aqui neste texto, irmãos, é a igualdade. Quando Jesus diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele colocou todos no mesmo patamar. Há muito tempo atrás, a gente já tem muito tempo, né, que está na igreja, existia na igreja semideuses, pessoas que era ele primeiro e Deus depois, né? Pessoas que podiam fazer um altar para ele, que ele se considerava, já tinha parte na própria salvação. Graças a Deus que a palavra de Deus, pessoas mais instruídas foram pregando a palavra de Deus de uma forma onde nós não somos nada, irmãos, sem a graça e sem a misericórdia do Senhor. Então tinham pessoas intocáveis, pareciam que eram semideuses. Então, quantas pessoas foram julgadas e massacradas e até tiradas fora da igreja por essas pessoas? Eu conheci muitas delas. Só que, infelizmente, muitas delas hoje nem dentro mais da igreja estão. De tão santas que elas eram, elas não conseguiram ficar. Então, quando Jesus diz assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, ele colocou todos no mesmo patamar. Não tem pecado maior ou menor, irmãos. Todos pecaram. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, todos pecaram e carecem da graça e da misericórdia do Senhor, e destituídos estão da glória. Todos pecaram. O sacrifício que Jesus fez na cruz não foi pelo bandido, não foi pela prostituta, não foi pelo marginal, foi por aquele que pode dizer assim, eu não fiz nada de errado. Se ele não confessou Jesus, ele precisa do perdão de Deus, para a remissão dos seus pecados. Então quando Jesus traz todos naquele patamar, e coloca, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele colocou todos no mesmo nível, no mesmo patamar. Olha o que diz aqui o dicionário, eu peguei isso do dicionário. Igualdade é a inexistência de desvios ou incongruências sobre determinado ponto de vista, entre dois ou mais elementos comparados, seja objetivos, indivíduos, ideias, conceitos, ou quaisquer coisas que permitam que seja feita uma comparação. Não existe maior ou menor diante de Deus, somos todos iguais. Nosso Deus é imparcial, não julga pela aparência e nem pela condição social. Todos, através de Jesus, têm acesso ao Pai. Seu sangue na cruz, por todos os nós, pecadores, fadados à condenação. Portanto, somos todos iguais perante Deus, e devemos tratar uns aos outros em igualdade, sem desmerecer ninguém. Somos todos em Cristo Jesus, apenas um.
Então não existe melhor ou pior. Eu não posso, por mais que eu me considere, né, um cristão, como é que eu diria, irrepreensível, vamos dizer assim uma palavra, minha conduta perfeita, eu não sou melhor de qualquer outra pessoa, porque, irmãos, perante Deus somos todos iguais. Eu costumo dizer como Deus nos enxerga do céu aqui na terra. Os irmãos já viram uma floresta de cima? Talvez por um avião, ou, melhor dizendo, por uma imagem aérea. Uma floresta, ela é feita de árvores de todos os tamanhos. Não é? Árvores pequenas, maiores, gigantescas. Mas quando você olha de cima, irmãos, você vê um tapete verde, apenas. Você não enxerga uma maior que a outra. É assim que Deus nos enxerga. É quando Ele olha lá de cima, Ele vê todos no mesmo patamar. Todos pecaram e carecem da graça e da misericórdia do Senhor. Isaías diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia o seu próprio caminho. Mas quando Jesus veio como pastor, para arrebanhar, para nos conduzir, como anda o teu sentimento de igualdade? Você se sente melhor do que seu irmão? Talvez você faz alguma coisa que você julga, puxa vida, eu ganhei um ponto lá. Mas eu penso assim, irmãos, igualdade, tão importante é nós sermos salvos em Jesus. É termos a nossa salvação garantida, já foi. O sacrifício de Cristo é suficiente para nos redimir, para nos resgatar. Nada do que eu faça, ou do que você faz, vai melhorar isso. Não estou dizendo que você não deva se esforçar. Não estou dizendo que você não deva trabalhar na obra do Senhor e fazer o melhor na casa de Deus, dedicando-se naquilo que Deus te chamou, na parte do louvor, na diaconia, presbiterato, ou outra atividade que você tenha na casa de Deus, mas isso não te coloca uma vírgula melhor do que o outro. Então, Jesus, quando Ele coloca essa mulher aqui, no mesmo patamar daqueles homens que eram doutores da lei, eram pessoas instruídas, eram homens que detinham o conhecimento das Escrituras naquele tempo, das leis, só que eles não tinham humildade, eles não tinham compaixão, e muito menos um sentimento de igualdade. Simplesmente eles quiseram condenar aquela mulher e cumprir ali aquela condenação. Logicamente tinha uma coisa por trás, eles queriam ver o que Jesus faria naquele momento. E nesse momento, como Deus, como onisciente, lendo os pensamentos deles, Jesus os colocou em confronto. E hoje a palavra de Deus nos confronta, irmãos. A palavra de Deus nos confronta. Como está a nossa compaixão, com o nosso sentimento pelo outro. E mais ainda, por aqueles que estão a passos largos para a condenação eterna. Nós temos pensado, quando eu digo de uma pessoa que ele seguiu um mau caminho, se ele foi lá roubar, ele morreu, foi uma consequência do seu ato, mas eu não posso me alegrar com isso, como cristão. Eu tenho que ter pena, eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ter compaixão dessa vida, dessa alma. Eu não posso corroborar com esse pensamento. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, 28. Não há judeu sobre a igualdade, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Romanos 2, 11. Pois em Deus não há parcialidade, todos são imparciais. Lucas 10, 27 a 28, ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isto e viverá. Outro texto que fala sobre a igualdade, Romanos 3, 22 a 24. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, eu já até falei isso antes, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que você tem feito na tua vida, independentemente do seu pecado e daquilo que você acha que você tem feito, Deus olha para você, assim como olha para mim, assim como olha para qualquer outra pessoa. Eu acho que foi o presbítero André que pregou, ou que disse essa palavra, ou fez um comentário, que quando Deus olha para nós, Ele só não nos fulmina, Ele só não nos destrói, porque Ele vê em nós o sacrifício que o Filho dele fez. Quando Ele olha para nós, se Ele olhar para nós, na vida que nós estamos, Ele nos fulminaria, mas pelo sacrifício que Ele fez na cruz, Ele fala: não, Ele foi redimido, Ele foi comprado, Ele foi resgatado, o sangue do meu Filho foi suficiente para salvá-lo. Então, irmãos, e não existe nada que Ele não perdoe, não existe pecado, qualquer que seja a situação, Ele tem poder para perdoar e para salvar. Tem uma história muito interessante, que cabe aqui nesse texto. Conta-se que, eu acho que já contei essa história aqui há muito tempo, que uma moça, o pastor pregava para ela, e essa moça, ela dizia que para ela não tinha jeito, que ela já havia pecado de uma forma, e que tudo que ela tinha feito, ela não era digna de ser salva. Então o pastor insistia em pregar, insistia em ministrar para ela, mas ela falou: pastor, para mim não tem jeito, eu sou uma miserável pecadora, e para mim, no linguajar dela, o meu destino é o inferno. Aí um dia, ela voltava da praia, o pastor a encontrou, e ela estava toda coberta de areia, e as mãos dela também. Aí o pastor voltou a dizer para ela: pastor, para mim não tem jeito. Ela estendeu as mãos e mostrou: pastor, está vendo a minha mão? Olha quanta areia tem na minha mão. Ele disse assim: eu estou vendo, filha. Assim é a minha vida, pastor. É tanto pecado, é como essas areias que estão na minha mão. Não tem jeito, não tem jeito. O pastor, muito sábio, falou: filha, faz o seguinte, volta lá na praia, arruma um recipiente e faz um monte de areia, o maior que você puder. Ajunta lá um monte de areia e depois você volta aqui. E ela, sem entender, foi lá, bem perto da praia ali, voltou lá. Passou um tempo, o pastor continuou falando com ela: vamos dar uma volta. Aí pegou ela, o pastor sabia que a maré subia, né? Ele foi inteligente. Onde foi que você fez um monte de areia? Ah, foi ali, pastor, foi naquele canto ali. Vamos lá então. E vai, procura, fala: mas cadê o monte de areia? Sumiu. Lógico, a maré havia levado aquele monte de areia para dentro do mar. Ele falou: filha, esse monte de areia que você fez aqui é como se fossem os teus pecados. E esse oceano gigantesco aqui é a graça e a misericórdia do seu Deus. Não existe nada que Ele não possa fazer ou perdoar. E não importa aquilo que você fez, não importa a tua situação, não importa
aonde você esteve, com quem você esteve, Ele é suficiente. Esse mar é como se fosse a graça e a misericórdia de Deus. Você não vai encontrar mais nenhum grão de areia daquele que você juntou aqui. Assim é a graça de Deus, irmãos. É por isso que eu e você estamos aqui. Paulo, que foi um dos homens que ele até disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha o que ele disse lá em Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, irmãos, o que nós, muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa vida, nós encontramos pessoas, e como está sendo aquilo que nós passamos, qual a verdade que nós passamos. Então, irmãos, sentimento de compaixão, sentimento de misericórdia, sentimento de humildade, sentimento de igualdade. Você é um cristão verdadeiro? Creio que sim. Somos, melhor dizendo. Como andam esses sentimentos em nosso coração? Ou nós estamos sendo contaminados por esse mundo? Nós estamos como aqueles fariseus com pedras nas mãos, prontos para tirá-las? Ou nós estamos com as mãos estendidas, assim como Cristo se levantou e disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém, Senhor, me condenou. Eu também não te condeno. Aí ele fala uma palavra muito importante: vai e não peques mais. Parece, irmãos, que quando Jesus coloca ali aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, ele não está liberando, para todo mundo sair pecando, tá? Ele está dizendo, ele está colocando todos no mesmo patamar, todos carecem da graça e da misericórdia dele propriamente dita. Mas aqui ele diz: vai e não peques mais. Mas nós sabemos que nós temos um advogado que é ele. Se nós pecarmos, não somos livres disso, somos seres humanos, não somos super-homens aqui desse mundo, somos imperfeitos, precisamos da graça e da misericórdia dele, mas temos que ter uma vida, uma conduta libada, porque pessoas olham para nós. Esses dias atrás, alguém me disse assim, que me admira muito, da minha postura, daquilo que eu passo de verdade. Há quem diga que fala assim: não importa o que falam de mim, não estou nem aí. Eu me importo sim, irmãos, porque eu professo uma fé. Eu importo com aquilo que as pessoas estão vendo em mim. O que eles estão lendo em mim? Que cristão que eu sou? Que cristão que você é? Será que as pessoas estão lendo isso em você? Será que você está sendo humilde ou arrogante? Será que você está sendo complacente? Ou você quer que o camarada vá entorrar no quinto dos infernos, como diz o linguajar aí por aí? Não, irmãos, misericórdia. E como está sendo o teu olhar? Você está olhando por cima ou está olhando olho no olho? O olhar do cristão, olho no olho. Foi assim que ele fez conosco. Assim como nós lemos lá em Filipenses 2, do 5 ao 10. Amém? Então que nós possamos nos revestir disto, que a graça, que a misericórdia dele, a cada dia, nos acompanhe para que nós tenhamos uma vida plena na sua presença. Agora é fácil, irmãos? É fácil? Não é fácil. É fácil ser humilde? É fácil você se sentir menor que o outro? Não é fácil. Desde que nós nascemos, nós somos impulsionados, ou colocar para a gente ser sempre melhor que o outro. Nós mesmos, nossos pais, quando o teu filho tira uma nota ruim, você já
Você compara ele com outro. Olha o filho do fulano. Você já vai lá e fala, não, você tem que ser assim. E nasce em nós um desejo de competição. Eu tenho que ser melhor que aquele. Então nós somos bombardeados desde que nós nascemos. Aí quando nós crescemos, que vamos para a vida adulta, chega na época de escola, faculdade, no trabalho, competição, sempre competição. Mas como cristãos, irmãos, como nós temos cuidado disso? Temos que ter cuidado. Outra coisa que eu disse, misericórdia, compaixão. Vamos tê-la, vamos olhar com os nossos olhos, assim como Cristo. Não é fácil, nós temos que pedir a graça e a misericórdia dele. O nosso maior exemplo aqui neste mundo foi o próprio Filho de Deus, Jesus. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos cantar uma canção daqui a pouco. Ao cantarmos essa canção, reflita. Feche os seus olhos depois e junto conosco, reflita na letra dessa canção, como você está sendo na tua conduta. Não é fácil ser humilde, não é fácil ser compassivo, não é fácil ter um sentimento de igualdade, mas devemos olhar como Cristo, devemos sentir como Ele, pensar como Ele. Se nós tivermos esse sentimento, nós vamos melhorar. Aqui nesta terra, irmãos, jamais nós iremos ser perfeitos. O apóstolo Paulo diz que nós caminhamos para a perfeição. Cada dia, assim como uma escada, você sobe um degrauzinho a cada dia, até chegar à estatura de um varão perfeito, à medida de Cristo. Essa é a nossa caminhada, e a perfeição total, somente na eternidade. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que procurar melhorar, ser um melhor pai, ser um melhor marido, ser um melhor filho, ser uma melhor esposa, ser um melhor cristão, ser um melhor cidadão, ser um melhor empregado, ser um melhor patrão. É o exemplo que temos que dar a cada dia, a cada dia, a cada dia. Um dia desses, eu conversando com um cliente, e ele disse assim, falando de perfeição, e eu, sem medo de errar, eu falei para ele, meu querido, este lugar não é deste mundo. Nesta terra, essa perfeição que você quer não existe. Então, aqui somos seres humanos imperfeitos, nós temos que procurar melhorar, mas a perfeição somente na glória. E há quem diga, se existir um lugar perfeito, irmãos, não entre nele, porque você vai contaminá-lo, porque não somos perfeitos, carecemos da graça e da misericórdia de Deus.